E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, qual vai ser o assunto? O que a gente vai estar comentando? A gente vai comentar um pouquinho aqui sobre Usiminas, tá? Usiminas que subiu bastante, esse é o resultado do quarto trimestre. A gente vai comentar só por cima. Provavelmente no meio da semana a gente vai dar mais atenção para ela, vai pegar o resultado inteiro e vai falar mais sobre isso. Mas hoje é mais uma olhada por cima e também falar um pouquinho sobre GGBR4, tá? A Gerdau, tá? A gente vai comentar sobre isso porque ela tá caindo bastante, tá com uma desvalorização muito grande, então a gente vai comentar sobre isso, tranquilo? Se você já é novo no canal, se inscreve, deixa o like, dessa força semanal, eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo do canal e dos vídeos que traz diariamente, todo dia tem vídeo, então já ativa as notificações para sempre que sair vídeo novo eu te notificar e assim você não perder nenhum vídeo. Eu tento falar de uma forma simples, sem falar muito termo e sem falar muita palavra em inglês, então se você tiver alguma dúvida em relação a ação, fundo imobiliário ou alguma renda fixa, comenta aí pra gente estar analisando, estudando e futuramente podendo trazer algum vídeo. E lembrando, gente, que aqui é só minha opinião, tá? Não sou o dono da verdade, não estou 100% certo, só quero trazer alguns fatos relevantes, algumas notícias, fazer essa troca de ideia com vocês, tentar incentivar vocês a estarem investindo e mostrar toda a nossa trajetória rumo à liberdade financeira, beleza? Então é isso, deixar de papo e bora pro vídeo de hoje. Então vamos lá, primeiramente aqui começar a falar sobre Usiminas, tá? Usiminas que recuou um pouco aí nos últimos dias, só que se a gente pegar nos últimos 30 dias, ela começou a ter um valor aí de 8,29, tá? E chegou a alcançar aqui suas máximas de um ano, alcançando 9,50, que é uma alta de 14%, e se a gente pegar até a data de hoje, é uma alta de 12%, tá? Usiminas que variou bastante aí, após o resultado do terceiro trimestre, ela subiu e disparou, tá? Ela estava cotada aí abaixo dos R$6, então para quem pegou nessa fase aqui, antes do resultado do terceiro trimestre, acho que teve um resultado muito bom, teve um retorno muito bom, e se realizou uma parte, acho que conseguiu fazer um retorno bem interessante, tá? Acho que é legal a gente estar comentando sobre isso e falando porque Usiminas eu vejo eu tenho uma preocupação em si pelo fato do que ela consegue dar resultados muito bons em alguns trimestres e outros horríveis, tá? Então ela tem essa variação, ela não tem uma constância muito boa de crescimento, não. Ela varia bastante, um trimestre ela vai dar prejuízo, outro ela vai dar um lucro absurdo, depois vem dois mais ou menos, um prejuízo, e assim vai, tá? E ter anos que ela consegue dar um prejuízo forte, o que é muito prejudicial. Só que tem gente que vê de outra forma, tem gente que vê esses períodos que ela dá resultados ruins, tá? Estão aproveitando para fazer posição, e quando ela sobe, quando ela dá resultados bons, a pessoa consegue realizar alguma parte desse resultado, dessas ações, e assim consegue ter um lucro muito bom, tá? Então acho que são técnicas e técnicas, eu acho que cada um investe de um jeito, cada um fica seguro e tem a sua maneira de investir, tá? Mas acho que deixar claro porque quando eu invisto em Usiminas, quais são meus pontos de vista, tá? E o que eu fico pensando em relação à ação. Só que nesse resultado do quarto trimestre foi um resultado muito bom, tem aqui a notícia, a gente já vai comentar sobre isso, tá? Aqui ó, Usiminas, Uzi 5, reverte prejuízo e lucra 1,1 bi a mais no quarto trimestre 23, tá? Lembrando que o terceiro trimestre foi um prejuízo de 200 milhões. Então daqui ó, Usiminas, Uzi 5 reportou lucro de 975 milhões no quarto trimestre 23, conforme o balanço divulgado nesta sexta-feira, dia 9. No acumulado do ano, esse número foi de 1,1 bi, tá? Então ela teve um lucro aí no ano de 1,6 bilhão aí, que é muito bom, tá? A companhia lucrou 1,1 bi a mais do que no terceiro trimestre do ano, quando teve prejuízo de 166 milhões. Eu arredondei para 200, mas foi 166 pelo jeito. Então, no mesmo quarto trimestre de 22, o prejuízo foi de 839 milhões. Então, olha só, tá vendo como muda muita coisa de um ano para o outro. Ano passado, ela teve um prejuízo de quase 1 bi e nesse ano um lucro de quase 1 bi. Então, olha só o quanto que mudou de um ano para o outro. Então, isso que me pega bastante em Usiminas, tá? Que faz eu ter um pouco de receio em relação à ação. O número veio melhor do que as projeções do mercado, que projetavam um prejuízo de 210 milhões nos últimos 3 meses de 2023, segundo o conselho da Borman. Então, é assim, o pessoal estava com a expectativa baixa em relação aos Usiminas, mas o que faz pensar, porque o resultado do terceiro trimestre foi um resultado ruim, resultado de 200 milhões, onde o pessoal esperava que seria um prejuízo maior, tá? Pelo fato do Alto Forno 3 ficar um bom tempo aí em reforma. E agora que o quarto trimestre foi um resultado aí de quase 1 bi de lucro, a ação não sobe tanto. A ação tá aí meio que, você vê que foi dia 9, ó, a ação que no dia 8 ela estava batendo 9,40, no dia 9 ela fechou a 9,28. Então, após o resultado ela caiu. Por quê? O pessoal já estava com a expectativa boa, a ação já estava com o preço lá em cima. Acredito eu que seja isso, tá? Porque no terceiro trimestre o resultado não foi bom por causa do Alto Forno 3. Então, a expectativa que agora com o Alto Forno 3 com a reforma tenha sido muito maior, mas não foi isso que aconteceu, tá?
Às vezes a gente não entende muito bem como funcionam as movimentações, como funciona o valor, porque a gente está vendo o resultado de agora. O valor de agora da ação está precificado lá na frente, lá no futuro. Então por isso que às vezes a gente fica, pô, a ação deu prejuízo e subiu. Pô, a ação deu lucro e caiu. Pô, como é que acontece isso? Por que acontece isso? Porque a ação às vezes é precificada lá na frente, tá, gente? E em relação ao valor da ação, eu acho que tá cara, tá? Eu acho que ela subiu muito a mais do que era o certo. Tanto se a gente for olhar aqui em relação a algumas casas de análise aqui, principalmente da BB, ela vê a ação justa aqui da Usiminas a 9,50. Então tem uma porcentagem muito pequena aí, tá? Você vê que aqui ela tá 9,19. Então é bem complicado, tá? Aqui a recomendação é ter neutro, porque não dá para vender, porque pode ser que aumente mais do que 9,50, e não dá para comprar porque a margem de segurança é muito baixa, tá? Em relação ao aço aqui, o aço caiu e voltou a subir um pouquinho agora, tá? Tá nos 3.900, o que pode ser que ele volte a recuar lá para março, maio, mais ou menos, é mais ou menos aí no ciclo do minério de ferro, tá? Então vai ter nessas variações. Em relação aos Usiminas é isso, acho que futuramente na semana a gente pode deixar um vídeo mais detalhado enfim do resultado, como é que foi, a gente pega aí e explicar um pouquinho mais. Essa é mais uma visão por cima de quanto foi o resultado e dos números que a gente trouxe aí, beleza? E qual é a expectativa para Usiminas, tranquilo? E agora falar um pouquinho aqui sobre Gerdau, tá? GGBR4 aí. Eu tenho mais interesse e estou olhando mais o ticker da Goal, tá? Que é a metalúrgica da Gerdau em si. Mas a GGBR também é uma ação muito boa, tá? Que muita gente está olhando com uma precificação e uma alta muito interessante, tá, gente? Ela tá bem descontada. Deixa eu ver que aqui nos últimos 30 dias ela chegou a bater sua mínima de 20,56. Tá bem próxima disso, tá pouco mais aí, a pouco abaixo de 21. Então tá com preço bem descontado. Nos últimos 12 meses caiu quase 22%. E só nos últimos 2-3 dias aí caiu a cerca de quase 4%, tá? E por que isso? A gente tá vendo um resultado muito ruim da Gerdau, que tá precificando lá no futuro. A tendência é de vir um resultado ruim. Várias casas de análise estão vendo movimentações não, estão projetando, né, que seriam a cenário ruim, resultados ruins, e isso prejudica bastante a ação. Pode ser que ela caia ainda mais, tá? Só que para quem pegar um valor baixo, para quem vê uma projeção muito grande lá para o futuro, às vezes tem um retorno muito positivo, tá? Se a gente for ver aqui, tem a notícia que a XP, tá? Queda na Gerdau, na contramão das mineradoras, a XP estima que a Gerdau GGBR4 divulgue resultados mais fracos, apresentando um EBITDA com uma queda de 36% no trimestre e 41% no ano, atingindo a ordem de 2,1 bilhões aqui, tá? A corretora avalia que o desempenho se justifica por uma perspectiva desafiadora para as vendas do aço, devido à maior penetração de aço importado no Brasil e um trimestre mais fraco para a divisão América do Norte, tá? Principalmente devido aos volumes mais baixos em um ambiente de custo pressionado, tá? Então ela tá vendo vendas mais baixas lá e no América do Norte e um aço aqui estão comprando mais de fora aqui do Brasil, tá? Além do que a XP vê que vai ser um cenário mais desafiador, tá? Só que a projeção da BB pode ser uma alta muito forte para 2024, tá? Você vê aqui que aqui tá a Gerdau, tá com a alta aqui de um preço-alvo aqui de 31 reais, tá? Hoje ela cotada a 21, então uma alta muito significativa, tá? Aqui, então tá com a recomendação de compra e uma projeção aqui de 47%, tá? Até os próximos 12 meses. Eu vejo um cenário um pouco mais complicado, tá? Não acredito que esse 2024 vai ser um cenário positivo para a Gerdau. Acho que esse problema com aço aí não se finalizou. Eu acho que ainda vai se decorrer do ano. Então pode ser que esse resultado seja para 2025 e olha lá. Eu tendo a ser mais pessimista com esses pontos, tá? Para não ficar com a expectativa muito alta e falar assim, pô, a ação vai bater 31 reais, então eu vou ficar nessa expectativa. Não, coloca os pés no chão, analisa bem o cenário, tá? Vê como é que tá em relação ao aço. Você vê como eu mostrei pra vocês, o aço ele tá num preço ainda bom, tá? Então a tendência é cair. Quando cair, aí que vai ser pro problema, porque os preços as vendas já estão caindo, os resultados estão ruins. Quando o aço cair em si, vai piorar tudo, e então a tendência é esse valor aqui cair ainda mais. Então a gente tem que olhar isso, tem que analisar isso. Eu não vejo uma projeção muito boa para Gerdau nesse ano, então pode ser que seja um momento de compra aí. Não é recomendação de compra nem de venda, tá? Não sou analista para estar recomendando. A casa de análise aí recomendaram compra, tá? Mas em si eu acho que ainda vai ser um ano bem desafiador para Gerdau nesse momento, tá? Lembrando que esse cenário pode mudar caso aconteça alguma coisa, tá? Então vai ficar muito na expectativa de como tá o momento, tá? Nesse momento agora, eu estou um pouco mais pessimista com o Gerdau. No futuro, se mudar algumas coisas, a gente vai trazer daí e assim a gente vai deixar vocês mais informados, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero ter ajudado de alguma
forma. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, eu fico grato demais. Valeu, gente, até a próxima e fui!